A palavra de Deus. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nós podermos abrir a Tua palavra num culto público e poder, ó Deus, dividi-la entre irmãos e pessoas amigas que nos visitam, pessoas queridas. Como é bom, ó Deus, poder ler textos, versículos como esse, que são tão encorajadores, que traz esperança ao nosso coração, que traz conforto, que traz alento para a nossa alma. Como é bom poder ler textos como esse. E mais do que isso, ó Deus, como é bom saber que a Tua palavra é verdade, e que aquilo que nós lemos nela é verídico e nós podemos viver e alcançar essas coisas, porque teremos respostas da parte do Senhor. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que nesta noite, ó Pai, a Tua palavra entre na mente e no coração das pessoas que aqui estão, que ali, ó Deus, motive, que ali encoraje, que ali, ó Deus, traga conforto e alento aos corações aqui presentes, ó Deus. O Senhor nos conhece, sabe, ó Deus, os nossos dramas, as nossas dificuldades, as nossas expectativas, esperanças, os nossos sonhos, mas sabe também as nossas frustrações. Então, Pai, com esta palavra eu te peço em nome de Jesus, visita o coração das pessoas que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. A gente acabou de ler um texto maravilhoso aqui. É aquele tipo de texto que enche o nosso coração de esperança. Um texto que nos encoraja, que nos anima a buscar o Senhor. Afinal de contas, a palavra de Deus está dizendo para eu invocar a Deus, pois Ele está perto. E esse salmo, ele reflete bem o salmo todo. A gente não está aqui fazendo uma exposição desse salmo, nós estamos trabalhando apenas um texto, e o meu objetivo aqui é justamente esse, levar esperança e encorajamento ao seu coração, mas esse salmo, ele é um salmo que reflete bem as experiências que o salmista teve com Deus durante a sua vida. E ele experimentou da graça do Senhor, ele experimentou da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor, ele experimentou da bondade, do favor e da paciência do Senhor. E agora ele externaliza tudo isso que ele viveu com Deus, essa experiência maravilhosa em forma de canção. Esse salmo é uma música, aliás, todos os salmos são músicas. E ele quer que todos saibam quem é Deus. Ele quer que todos saibam sobre Deus. Ele quer que as pessoas cantem sobre Deus. E ao cantar sobre Deus, elas então conheçam a misericórdia, a bondade, a paciência e tantos atributos que esse salmo traz na sua formatação completa. Eu gostaria de, baseado apenas no verso 18, só no verso 18, eu quero responder 4 perguntas sobre Deus que estão implícitas nesse texto. E a primeira delas é: onde está o Senhor? O texto diz que perto está o Senhor. E quando eu li esse versículo, esse salmo, eu pensei naqueles momentos em que nós estamos numa situação difícil e nós desejamos que alguém estivesse perto de nós. Uma pessoa que pudesse nos socorrer. Não sei se você já teve essa experiência. Está numa situação que você pensa assim: nossa, como eu precisava que uma pessoa me socorresse nesse momento. Eu me lembro de algumas conversas que eu tive com a minha mãe há muitos anos atrás, naqueles momentos em que ela me evangelizava. Toda segunda-feira era dia de evangelização. Então ela me evangelizava, me discipulava, pregava a palavra, e eu me lembro que uma vez ela me disse como ela gostaria de estar perto de Jesus para tocar na orla do seu manto, como ela gostaria de estar próxima de Jesus. É muito comum nós, a despeito de nós falarmos que o Senhor está perto, a gente pensar em Deus como alguém que está muito distante. Por isso algumas pessoas, no momento do seu desespero, no momento em que ora e não ouve, não vê ninguém, né, costuma pensar isso ou expressar na sua mente, no seu coração, a seguinte pergunta: onde está Deus? Por que Deus não está aqui?
Por que Deus não está me ouvindo? Será que Deus está perto, está longe? Onde está Deus? Não é? E, de fato, a Bíblia nos apresenta um Deus que é transcendente, ou seja, ele transcende a nossa existência. Ele está bem distante de nós, em todos os sentidos. Então, nós não podemos ver Deus, nós não podemos tocar Deus, e cada vez ele vai parecendo mais distante de nós. Jó, no mais profundo da sua angústia, ele diz assim: até agora eu me queixo com amargura, a mão dele, do Senhor, é pesada a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse aonde eu posso encontrá-lo e ir até a sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Eu estudaria o que ele me respondesse e analisaria tudo o que ele me dissesse. Então, Jó, você conhece, ou deve ter lido, ou ouvido falar da história de Jó, você vê as dificuldades que esse homem passou, e num momento muito, muito difícil, muito extremo da sua vida, ele pensa: se eu soubesse pelo menos onde ele está, se eu conseguisse marcar uma agenda com ele, se eu conseguisse ligar para o anjo secretário e pudesse dizer: marca um horário com ele, eu poderia dizer para ele tudo que está no meu coração, eu podia abrir a minha vida para esse Deus, e tudo que ele falasse, eu analisaria com todo cuidado, com todo carinho, eu estudaria cada detalhe, cada palavra do que ele pudesse dizer para mim, mas eu queria encontrá-lo. Então a Bíblia, de fato, nos apresenta Deus como transcendente. A gente não sabe onde ele está acima de nós, ele transcende a nossa existência, mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos apresenta a imanência de Deus, ou seja, Deus está perto, Deus pode ser acessado, nós podemos falar com Ele, nós podemos ter comunhão verdadeira com Ele. Isso é um privilégio. Você pode se ajoelhar na sua casa e falar com Deus. Você pode, enquanto você dirige, elevar os seus pensamentos a Deus e abrir o seu coração. Eu não sei se você já deve ter feito isso, com certeza. Como é gostoso em momentos da nossa vida, ou você está dirigindo, ou você está trabalhando, em um momento que você pode abstrair um pouco, tem trabalho que não dá para você abstrair, ou você está em casa fazendo seus deveres domésticos, e naquele momento você eleva o seu pensamento a Deus e você pode acessar, e você pode conversar com Deus, você pode falar com Ele e expressar os seus pensamentos, as suas dúvidas, os seus sentimentos, e você pode fazer isso em qualquer momento. E Jesus é a prova viva de que Deus está perto. Ele é a forma visível daquele que é invisível. Ele é a forma corpórea daquele que é incorpóreo. O transcendente se tornou imanente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é fantástico. A gente acabou de cantar aqui essa canção do Pai Nosso, não sei se foi a última, né? E parece que uma estrofe fala da terra descer ao céu, alguma coisa assim, e foi isso que aconteceu justamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O céu baixou na terra. Então Jesus é a prova viva de que Deus está perto de nós, de que Deus montou a sua tenda na terra, Deus montou o seu templo entre nós. E Jesus é justamente esse templo onde nós e Deus nos encontramos. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então você nunca estará sozinho, porque perto está o Senhor. Isso é incrível. Aquele que é transcendente, aquele que não pode ser visto nem tocado, aquele que é o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, ao mesmo tempo que parece tão longe, a Bíblia diz, ele está perto de você. E o texto que nós lemos acabou de dizer isso. E Davi foi um homem que experimentou na pele todas as dificuldades da vida, e nessa mesma pele que experimentou as dificuldades, ele experimentou quão perto está o Senhor da sua vida. Então lembre-se, você se sente abandonado, perto está o Senhor, você se sente aflito, perto está o Senhor. Nas horas mais escuras da sua vida, você pode confiar no Senhor, porque o texto diz, perto está o Senhor da sua vida. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, a primeira pergunta é: onde está o Senhor? O Senhor está perto. O texto diz isso.
A segunda pergunta que eu quero responder nesse único versículo é: quem é esse Senhor que está perto? A questão agora é: quem é que está perto? Quem é que está perto de mim? Porque não basta apenas estar perto. Eu preciso saber quem é que está perto. Eu tenho certeza que se você estiver curtindo uma praia, lá em Ubatuba, pode ser Ubatuba, irmãos, amém ou não? Pode ser Ubatuba, que é um lugar maravilhoso, não é verdade? Mais de 100 praias, é verdade ou não é, Jamil? Que lugar maravilhoso. Você está lá em Ubatuba, curtindo, como bom mineiro que nada muito, conhece o mar, né? Naquele dia o mar está agitado, você está quase se afogando, você não vai querer o pastor Paulo perto de você. Você vai querer um salva-vidas. Então não basta apenas estar perto. Eu preciso saber quem é esse que está perto de mim. E muitos crentes, infelizmente, não conhecem o Senhor. Eles falam muito sobre o Senhor. Eles cantam muito sobre o Senhor, mas não conhecem o Senhor. Muitos, infelizmente, como nós temos visto aqui às quintas-feiras, reduziram o Senhor ao único e verdadeiro Deus, a um ídolo moldado segundo as necessidades da pessoa. Quem é o Senhor que está perto? E o Davi, o rei Davi, aí sim agora eu vou percorrer só um pouquinho pelo restante dos versículos, mas tudo aí no Salmo 145, ele vai dizer alguma coisa. Então no verso 1 ele diz assim, olha só que coisa linda, né? Eu te exaltarei, quem? Meu Deus e o meu rei. Esse é o meu Senhor que está perto de mim. É esse Senhor que está perto dele. Então o rei vai dizer, eu tenho um rei sobre a minha vida. Eu tenho alguém que me governa. Eu tenho alguém cujas leis, as ordenanças e os mandamentos dele eu obedeço. Tem alguém que eu baixo a minha cabeça, tem alguém que eu me dobro. Tem alguém que eu fico ansioso olhando para ele, para que ele levante o seu cetro de aprovação. Existe aquele que eu me ajoelho, me dobro diante dele na expectativa de que o favor dele esteja sobre mim, porque essa era a visão que as pessoas tinham do rei. Aquela coisa de marcar audiência, aquela coisa de entrar na sala do trono, aquela coisa do rei levantar o cetro em favor daquele que está vindo buscar ajuda, aquela coisa de olhar para o rei e esperar um favor, alguma coisa boa. E Davi está dizendo, a despeito de eu ser rei, de eu estar num lugar de monarca, né, soberano sobre o meu povo, existe alguém que é maior do que eu, e a esse eu me dobro, e a esse eu me rendo. E ele diz, ele também é o meu Deus. Isso aqui é interessante, porque a palavra Deus aqui é Elohim. Elohim serve para qualquer Deus. Se você for lá em Juízes, muitos lá usam a palavra Elohim para falar de vários deuses, que a gente tem estudado aqui, Juízes. E na época de Davi, a idolatria ainda era muito imperante. Aquela idolatria que já vai começando lá no livro de Juízes, que a gente está vendo aqui às quintas-feiras, e que vai sendo depois amplamente, depois de Davi, obviamente, amplamente divulgada por Jeroboão, de certa forma já estava aqui. Então, muitos israelitas adoravam Deus e outros deuses. Então, Davi está dizendo, mas o meu rei, esse que eu adoro, ele é o meu Deus. Ele não é como os outros deuses, ele é o meu Deus. E em muitos outros textos aqui no Salmo 145, inclusive no verso 18, ele usa a palavra Jeová, que é aquele que existe. Invoque o Senhor, aquele que existe, o único. Mas aqui ele está dizendo, esse é o meu Deus. E ele vai dizer depois no verso 8, ele vai falar mais de quem é esse Deus. Ele vai dizer que Deus é misericordioso, ele vai dizer que Deus é compassivo, é paciente e ele é transbordante de amor. Isso é interessante porque ele reúne várias palavras para exaltar esse atributo maravilhoso de Deus, que é a sua bondade, a sua misericórdia, a sua paciência. Ou seja, nós podemos nos voltar para esse Deus, nós podemos buscar esse Deus porque ele excede em amor, não é? E ele depois, no verso 13, ele vai dizer, Deus também é fiel em todas as suas promessas. Ou seja, eu posso abrir as Escrituras Sagradas, e quando ele diz no verso 18, não é, como nós acabamos
de ler aí, quando ele diz, o Senhor está perto, eu posso acreditar nisso, porque Deus é fiel e realmente cumpre as suas promessas. E no verso 17 ele destaca outro aspecto de Deus, ele vai dizer que Deus é justo. Então, em Deus, nós temos tudo o que nós precisamos para o nosso socorro. A gente não precisa recorrer a mais ninguém. Nele nós encontramos cura, nele nós encontramos amor, nele nós encontramos compaixão e encontramos bondade. Nele nós encontramos salvação. Como isso é importante para nós. Queridos, jamais nós poderíamos vencer o pecado por conta própria. Jamais. Lá em Efésios capítulo 2, verso 3, Paulo diz que os crentes daquela igreja, antes da sua conversão a Cristo, eles eram, por natureza, merecedores da ira de Deus. Viu isso? Não precisa você ser uma pessoa perversa. Não tem a ver com a sua ética, não tem a ver com a sua moral, não tem a ver o quanto você é uma pessoa legal, tem a ver com a sua natureza. E ele está dizendo, antes da conversão, eles eram, por natureza, merecedores da ira de Deus. Mas ele continua no verso 4 e ele nos dá a boa notícia quando ele diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando nós ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Quem é esse que está perto? É o meu Salvador. Esse que está perto é aquele que pode me curar. Esse que está perto é aquele que pode me consolar nos dias difíceis e que pode me salvar da ira vindoura, não é? Então Deus, o nosso Salvador, está perto de cada um de nós para nos curar, para nos consolar, para nos encorajar, para nos salvar, para nos resgatar. Primeira pergunta, onde está o Senhor? Segunda pergunta, quem é esse Senhor? Que a primeira pergunta responde que está perto. Terceira pergunta. Espera aí, gente, que a terceira pergunta sumiu daqui. De quem o Senhor está perto? Beleza, ali? Onde está o Senhor? Quem é o Senhor? Então já descobri que Ele está perto. Já descobri que Ele é misericordioso, compassivo, bondoso, que Ele é o Salvador. Agora, de quem que esse Deus está perto? O texto mesmo responde, de todos que o invocam. Ok? Invoca aqui não é de deixar Deus com raiva, não. Vou deixar Deus invocado. Não é? Às vezes os filhos da gente deixam a gente invocado. Não é verdade, irmão? Mas aqui é invocar a Deus. Deus está perto de todos que o invocam. Pastor, eu sou um pecador incurável. Isso é você que está dizendo. Invoca o Senhor porque Ele está perto, não é? Davi invocou o Senhor quando ele se deu conta do pecado. Então, naquele momento, ele invocou o Senhor. Uma coisa que a gente tem debatido aqui com os homens, falei muito disso no último encontro com esses homens, e o problema, o que nos mata, não é quando a gente cai no mar e não sabe nadar. Você não morre afogado porque você caiu no mar. Você morre afogado porque você permaneceu no mar. Ok? Então, Davi caiu no pecado, mas não permaneceu lá. Então, no momento que ele se dá conta da ofensa que ele fez ao Senhor, ele invoca ao Senhor. Jonas clamou ao Senhor nas profundezas do mar. O cego Bartimeu clamou ao Senhor por cura. Jesus clamou ao Senhor no Getsêmani. Jeremias também, passando momentos dificílimos, um grande profeta do Senhor, lá no capítulo 33, verso 1, diz que Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez e disse, assim diz o Senhor, que fez a terra, o céu,
que formou e firmou a terra e o céu. Seu nome é Senhor. Clame a mim, diz o Senhor, e eu vou responder, e vou dizer para você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha o que Deus está dizendo. Me clama, invoca o meu nome, clama por mim, porque eu vou responder. Então clama ao Senhor, clama pelo socorro do Senhor, clama pela salvação do Senhor. Quando Paulo escreveu Romanos, ele disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar o nome do Senhor, segundo Romanos, você precisa ter consciência do seu estado. Você não vai invocar por salvação se você não tiver a plena consciência de que você está em estado de perdição. Quando você dá conta do estado que você está, o texto está dizendo para você, invoca ao Senhor. Porque o texto diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a primeira pergunta é: onde está o Senhor? Ele está perto. A segunda pergunta é: quem é esse Senhor que está perto? Ele é aquele que existe, o único Deus verdadeiro, misericordioso, bondoso, o nosso Salvador. Terceira pergunta, não é? Está perto de quem? De todos aqueles que invocam o seu nome, todos aqueles que reconhecem que estão em estado de perdição, que reconhecem que necessitam do Senhor, a angústia está no coração, o pecado apareceu na mente, eu vou invocar ao Senhor. Quarta e última pergunta, como é que a gente invoca o Senhor? Como é que eu invoco esse que está perto? Esse que é o único Deus, esse que clamamos a Ele, não é? Como que nós devemos invocar o Senhor? O texto também responde, ele diz, em verdade, ou em algumas traduções, com sinceridade. Essa é a ideia da palavra, sinceridade. Não é invocar por invocar. Não é um clamor superficial. A palavra de Deus usa algumas palavras para falar de clamor que ela tenta expressar a profundidade daquilo ali. Quando Paulo escreve aos Efésios, se eu não me engano, no capítulo 4, verso 17, não tenho tanta certeza, isso. Olha o que essa versão diz. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto. Algumas traduções vão dizer que eu rogo a vocês. São palavras que tentam mostrar para a gente a intensidade daquilo que está sendo feito. Então, Paulo está dizendo, não é um pedido comum que eu vou fazer a vocês, é uma insistência. Assim é o clamor, assim é invocar o nome do Senhor. Não é uma coisa superficial, mas é algo que é do coração. Eu me lembro de uma situação, não vou dar detalhes porque envolve dramas da minha família, mas eu me lembro uma vez que eu não sei se eu estava saindo aqui da igreja ou do escritório da Marina e estava na hora do almoço, eu estava indo para casa e meu coração estava muito angustiado por uma situação familiar. Era algo que nós precisávamos de uma intervenção de Deus. Eu já não aguentava mais aquilo. E eu me lembro que eu vim andando pela rua e naquele momento eu orei ao Senhor e aquela oração não foi comum. Foi uma coisa que não vinha da boca, vinha de dentro. A boca só gesticulava porque é a parte do corpo que coloca para fora aquilo que está no coração da gente. Mas o que veio naquela oração foi um clamor, foi uma coisa de dentro, foi um grito da alma. 8 horas da noite estava tudo resolvido. 8 horas da noite, eu com a cabeça no travesseiro, já dormindo, e a minha mulher falando, não entendo esse documento, está tudo resolvido. Lembra desse dia? Está tudo resolvido. Aquilo é um clamor. Você já deve ter feito isso também. Observa mais uma vez o verso de número 1. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Eu bendirei o teu nome para todo sempre. Meu Deus e meu Rei, diz do relacionamento íntimo entre Davi e o Senhor. Por isso, os seus salmos são tão admiráveis. Os salmos de Davi não são letras superficiais. Os salmos de Davi retratam as experiências e a intimidade dele com Deus.
E eles trazem uma essência espiritual, uma intimidade verdadeira com Deus. E quando o Davi, então, se deu conta de que ele tinha pecado contra o Senhor, lá no Salmo 51, por exemplo, ele não só quis se arrepender, mas ele se arrependeu de fato. É uma coisa diferente. Ele não só pensou, preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso confessar isso ao Senhor. Ele pensou isso, mas ele realmente, do fundo do seu coração, ele quis isso. Então, invocar o nome do Senhor tem que ser algo realmente verdadeiro e sincero. Quando nós invocamos ao Senhor, esse clamor, ele deve ser sincero, ele deve brotar do coração contrito e arrependido. É daí que brota o verdadeiro clamor. Se você deseja salvação, clame ao Senhor com sinceridade, não apenas porque você quer uma mudança de vida. E quando isso acontecer, você simplesmente se esquece do Senhor. Deus sabe disso. Então o clamor tem que ser realmente produto, ele tem que brotar desse coração que se arrependeu, que está em estado de contrição. Se você deseja mudanças familiares, você precisa se arrepender dos seus pecados e clamar ao Senhor. Nem sempre tem a ver com o mundo que tem que mudar à sua volta, mas com o mundo que está dentro de você que precisa ser transformado, mexido e mudado. Então, às vezes, nós clamamos ao Senhor e pedimos, Senhor, eu quero que a minha esposa seja diferente. Eu quero que o meu marido seja diferente. Eu quero que os meus filhos sejam diferentes. Mas por que eu quero isso? Eu quero isso porque eu quero viver mais tranquilo, eu não aguento mais essa porrinhação. Quando, na verdade, o que Deus quer é trabalhar, Ele quer ouvir o seu clamor. Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados. Senhor, eu reconheci que eu cheguei a esse estado da minha vida familiar porque existe pecado dentro do meu coração. Porque talvez eu tenha cometido o pecado de não orar tanto assim ao Senhor. Talvez o meu pecado, Senhor, não seja talvez seja a falta de fidelidade ao Senhor. Talvez o meu pecado, ó Deus, seja deixar entrar na minha casa coisas que não deveriam entrar. Talvez, Senhor, o meu pecado é que as prioridades da minha família não são o Senhor. O Senhor está lá, mas o Senhor é apenas um ídolo da minha casa. Mas não é a prioridade da minha casa. Talvez seja esse o meu pecado. Então, quando eu invoco o Senhor com sinceridade, eu estou dizendo para Ele, Senhor, eu reconheci algo de errado na minha vida. E é isso que eu quero colocar diante do Senhor. O próprio Davi escreveu no Salmo 51, verso 17, que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. É isso que a gente precisa ver. Presta atenção, gente. Qual foi a última vez que você viu gente chorando na presença do Senhor? Qual foi a última vez, talvez, até que você tenha vivido isso? A gente não vê mais essas coisas. Eu sou de uma época no Rio de Janeiro que o pastor fazia um apelo, ninguém entendia a mensagem dele, mas na hora do apelo vinha todo mundo chorando, aquilo era produto do Espírito Santo, não é possível que ninguém entendeu nada. Eu mesmo não entendi nada. Quando levantei a mão para Jesus para converter, se você perguntar qual era a mensagem, eu não faço a menor ideia. O pastor falou, eu não estava entendendo nada. A única coisa que pulsava no meu coração era que hora que ele vai pedir para levantar a mão, que eu quero ir lá na frente em lágrimas entregar a minha vida a Jesus hoje. Pastor, como assim? Você não entendeu nada? A fé não vem pelo ouvir. Meu irmão, eu tive uma mãe de joelho dando calo na minha vida e me discipulando ali, direto. Teve um dia que o Espírito Santo só teve o trabalho de reunir tudo aquilo que ela ensinou e falou assim, é hoje, meu filho, daqui tu não passa. Pastor, podia ler a genealogia de Jesus. Eu fui preparado para entregar a vida a Jesus naquele dia. Isso faz... Nossa. Acho que deve ter uns 31 anos atrás. Mas eu nasci na igreja, tá, irmãos? Mas só me converti com 22 anos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 9, ele disse, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A boca diz daquilo que está aqui, que aconteceu com você. Então Deus sabe o nível da sua sinceridade, até mesmo
quando você diz a Ele sobre a falta de sinceridade. Então, seja honesto com Deus. Ele já te conhece. Não há nada que você possa esconder desse Deus. A Bíblia diz que a palavra nem chegou à sua boca e Ele já conhece. Por isso que Davi vai dizer: invoque, perto está o Senhor daquele que o invoca e o invoca com sinceridade. Eu me lembro das palavras de Davi, não vou saber te dar o endereço, mas está talvez final de 1ª ou 2ª Crônicas, quando Davi chama Salomão já no momento da sua morte, já ali no leito, já no final da sua vida, e ele chama seu filho Salomão e diz: meu filho, você deve servir a esse Deus, mas faz o seguinte, faça isso com sinceridade, porque Ele te conhece. Se você se aproximar dEle, amá-lo e servi-lo com sinceridade, Ele vai te aceitar. Mas se você tentar viver uma vida dissoluta, e se houver no seu coração ausência de sinceridade, Ele vai rejeitar você. Ele conhece o Senhor e o Senhor conhece ele. Por isso que ele vai dizer: invoca o Senhor, Ele está perto. Ele está perto de quem? Daqueles que o invocam. De que jeito? Com sinceridade no seu coração. Então, invocar a Deus em verdade é clamar por Ele com plena consciência de quem Ele é e plena consciência de quem nós somos. Amém? Vamos concluir isso, Moura? Já está... Olha a hora aqui, 8h30 já, né? Vamos concluir esse negócio? Como é que a gente conclui isso, né? Eu vou ler o texto novamente. O Senhor está perto de todos que o invocam, e de todos que o invocam com sinceridade. O Senhor, o único Deus, está próximo de você. Já imaginou isso? O Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas, o texto está dizendo, o Senhor, o único Deus. Agora ele usa a palavra Yehovah, ou seja, aquele que existe, não tem outro. E Davi usou muito essa palavra para poder mostrar, falar do único Deus. Ele usou isso lá no Salmo 23, o Senhor, esse aqui que está perto, Ele é o meu pastor. Davi usou muito isso. E ele vai dizer, Ele está perto. E Ele está perto de todos aqueles que, com arrependimento verdadeiro, sinceridade no coração, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo seus próprios pecados, clamam por salvação. O Senhor está perto de você. Hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser o dia que você vai se voltar para esse Deus com sinceridade no seu coração. Hoje pode ser o dia que você vai dizer para Ele, Senhor, eu agora reconheci que o Senhor está perto. Eu tinha uma visão de que o Senhor estava lá nas Escrituras, só na letra. Eu tinha uma visão que o Senhor estava na minha imaginação quando eu oro. Mas hoje eu descobri que é mais do que isso. É um relacionamento pessoal. O Senhor está perto no momento em que eu derramo as minhas lágrimas. O Senhor está perto quando eu sofro, quando eu sinto alegria. O Senhor está perto até quando eu duvido. Mas hoje eu reconheci isso. E reconheci que sou um pecador. E que preciso desesperadamente do Senhor. Preciso que o Senhor me cure, cure as minhas emoções, a minha mente, o meu coração. Que o Senhor me cure e me livre do meu pecado. Preciso que o Senhor me salve. Hoje, Senhor, como perdido pecador, eu me volto para o Senhor. Baixe sua cabeça.